Olá, e vamos dar continuidade à nossa aula de História com a Reforma Calvinista de João Calvino. Só para relembrar, na aula passada apresentei a Reforma Calvinista, onde João Calvino se espelhou nas ideias de Lutero e criou essa doutrina na Suíça, a fim de justificar a riqueza da burguesia, que até o momento era muito criticada pela Igreja Católica. Rapidamente, Calvino conseguiu influenciar moral, religiosa e politicamente toda a cidade de Genebra, na Suíça. Calvino defendia a predestinação, sendo que Deus já havia escolhido as pessoas que seriam salvas. Mas era impossível saber quem eram essas pessoas. Por isso, uma conduta rigorosa, de acordo com preceitos morais, religiosos, era a mostra de que a pessoa era escolhida. Hoje, irei apresentar o calvinismo e a organização social. E inicio com essa frase de João Calvino: seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará, se ele o tiver prometido. O calvinismo, ele disseminou-se por várias partes da Europa Ocidental, onde seus adeptos ficaram conhecidos por diversos nomes. Na França, eram conhecidos como huguenotes. Na Inglaterra, eram chamados de puritanos. Na Escócia, eram conhecidos como presbiterianos. Em outros países, como Holanda e Dinamarca, o calvinismo tornou-se a religião predominante. Em Genebra, lá na Suíça, Calvino adquiriu grande prestígio e a sociedade passou a ser caracterizada por seriedade, rigidez e moderação, seguindo assim os princípios políticos e religiosos. Aqui, no mapa, vocês observem essas partes aqui, enlistadinho. Olha aqui a legenda: zonas de domínio calvinista. Aqui Genebra, tem aqui, todas essas partezinhas aqui. Então, em Genebra, Calvino adquiriu esse grande prestígio e ele controlava o modo de vestir, os costumes. As pessoas eram obrigadas a comparecer aos cultos e os negócios também eram controlados, tudo por ele. Calvino cada vez mais foi aumentando as proibições, como as danças, os jogos de cartas e até as apresentações teatrais. E como eram esses templos, da corrente religiosa calvinista? Os templos eram simples, não tinham ornamentações luxuosas, nem eram decorados com esculturas ou pinturas. Não, tudo era de forma bem simples. Olha aqui ele por fora e aqui por dentro. Observa, não tem nenhuma imagem, nenhuma pintura. Deu tão certo essa corrente religiosa na Suíça que expandiu por outras regiões da Europa, como Inglaterra, só que com o nome de puritanos. Na Escócia eram chamados de presbiterianos e na França eram chamados de huguenotes. E esses huguenotes, eles travaram longas lutas com católicos no território francês. Observem aqui, a princípio, os documentos aí todos espalhados, mostrando essa luta travada entre católicos e huguenotes. A disputa ela foi ficando cada vez mais acirrada, tão forte, que a rainha, que era católica, Catarina de Médici, ela mandou matar milhares de huguenotes, um dos maiores confrontos, e ele ficou conhecido como Massacre da Noite de São Bartolomeu. Ele foi, assim, histórico, assassinando muitos huguenotes. Olha na imagem aí. A quantidade de pessoas mortas, sangue por todo lado,
Então, ficou conhecido como Massacre da Noite de São Bartolomeu. E como foi que tudo isso terminou? Quando Henrique IV, aquele da formação do Estado moderno que apresentei em aulas anteriores, assumiu o trono francês. Ele foi o responsável por aquele decreto que permitiu o culto de protestantes no país, que era chamado de Edito de Nantes, que eu também falei no grupo 2. E o calvinismo? Ele cada vez mais foi ganhando adeptos, dessa vez na Escócia. E quem era o principal defensor do calvinismo na Escócia? John Knox. Ele passou a pregar as ideias protestantes na Escócia, se tornando um fiel seguidor dessa doutrina. Ele foi até perseguido depois por Maria I, que ela era puritana. Ela era filha de Henrique VIII e ele teve que fugir para a Suíça para não ser condenado à morte. Só pôde retornar para a Escócia após Maria I deixar o trono inglês. Por hoje é só, bons estudos e até a próxima!